Ei, olá, olá, povo de Deus, olá, meus irmãos, meus amigos, paz e amor da parte do nosso bom Deus esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Deus é bom, amados irmãos, Deus é bom, todos os dias Ele é bom. Eu sou o Tanda Antônio e estamos de volta com o nosso momento devocional para estarmos mais próximos do nosso Deus, para estarmos mais próximos do nosso Deus. E no momento devocional de hoje, amados irmãos, nós vamos falar sobre o que é o perdão. Vamos falar sobre o perdão e vamos entender o que é o perdão e por que é tão importante perdoar. Por que é tão importante perdoar. Amados irmãos, sendo o perdão um assunto tão importante para todos os cristãos, precisamos saber, precisamos compreender o que Deus ensina, o que Deus nos ensina sobre este assunto que é o perdão, através da sua palavra. Através da sua palavra. Bom, vamos entender então o que é o perdão, afinal de contas. O perdão é reconhecer que alguém cometeu um erro, cometeu uma ofensa contra nós e ao mesmo tempo decidirmos largar, abrir a mão do rancor, do ódio, do desejo de retribuição contra essa mesma pessoa, contra o ofensor. Contra o ofensor. Assim como o arrependimento que falamos no nosso momento anterior, assim como o arrependimento, o perdão verdadeiro, amados irmãos, também só conseguimos com a ajuda de Deus. O verdadeiro perdão só conseguimos com a ajuda de Deus. Quero convidar os irmãos aqui a lermos em Marcos, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 26. Vamos ouvir o que a palavra de Deus nos ensina aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos números 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. O verso 26. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Também não perdoará as ofensas de vocês. Aqui, amados irmãos, basicamente o Marcos está a nos dizer que perdoar os outros é uma exigência para todos os cristãos. Perdoar os outros é uma exigência para todos os cristãos. Porque perdoar os outros é essencial se também queremos ser perdoados. Perdoar os outros é essencial se também queremos ser perdoados. Se também queremos ser perdoados. Mas eu pergunto, amados irmãos, será que perdoar alguém quer dizer que Deus apaga a nossa memória? O perdão, o perdoar é sinônimo de amnésia? Será? Eu pergunto. Nós somos criados
por Deus com uma memória. Somos criados por Deus com uma memória. Ou seja, muitas vezes vamos nos lembrar do mal, das ofensas que outras pessoas nos causaram. Ou vamos lembrar da sensação de quando fomos ofendidos, quando fomos magoados. Vamos lembrar da sensação de quando fomos ofendidos. Isso, amados irmãos, por quê? Isso acontece, isso funciona porque a memória é como um mecanismo de defesa. Nós vamos nos lembrar como um mecanismo de defesa para prevenirmos aquilo que aconteceu não volte a acontecer. Para aquilo que aconteceu não volte a acontecer. Isso para dizer mais ou menos o quê? Muitas vezes ouvimos aquela expressão que hoje disse muitas vezes, aprender com os nossos erros. Às vezes estamos a falar na criança, não suba aí, não faças isso, não faças isso. E de tanto dizer não faças isso, não faças isso, ficamos cansados e depois, deixa ele continuar, que ele depois vai aprender com os erros. Quando ela cair, ela depois vai aprender com os erros dela e depois não vai voltar a fazer. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, nós nos lembramos dos erros do passado para evitar com que repetimos este mesmo erro no futuro. Nos lembramos dos erros do passado para evitar que o mesmo erro aconteça no futuro. Longínquo, próximo, a médio e longo prazo, mas nos lembramos dos erros do passado para prevenir que este mesmo erro volte a acontecer. Este mesmo erro volte a acontecer. Isto é mais ou menos o que acontece no processo do perdão, o que acontece no processo do perdão. No processo do perdão. O perdão não significa que não vamos nos lembrar do que aconteceu. O perdoar não significa que não vamos nos lembrar do que aconteceu. Porque ao dizer eu te perdoo, não é ao falar eu te perdoo, automaticamente a nossa memória se for, esquecemos que aquela pessoa nos fez aquilo. O perdoar não quer dizer que não vamos nos lembrar do que aconteceu. Mas o perdão vai mudar ao perdoarmos o ofensor. O perdão, ele vai mudar como nos sentimos em relação àquele certo acontecimento. O perdoar, ele muda como nós vamos nos sentir com relação ao que aconteceu. Com relação ao que aconteceu. Mas, se nos lembramos do que aconteceu, conforme estava a dizer antes, que perdão, perdoar, não quer dizer que não vamos nos lembrar. Mas se nos lembrarmos, se houver um momento e nos lembrarmos do que aconteceu e sentirmos mágoa, quando já havíamos dito que eu te perdoo, e passado um mês, passado uma semana, passado algum tempo, nos lembramos do que aconteceu e voltamos a sentir mágoa, é sinal de que não houve o verdadeiro perdão. Quando nos lembramos do que aconteceu e voltamos a sentir mágoa, é porque não houve o verdadeiro perdão. Não houve
o verdadeiro perdão. Porque o perdão liberta. O perdão não nos deixa, não permite que voltemos a sentir mágoa do ofensor. O perdão nos liberta. O perdão nos liberta. O perdão é importante tanto para o ofensor quanto para o ofendido. Quanto para o ofendido. Isso porque em muitas situações, não se deve esperar o pedido de desculpa do ofensor para perdoarmos. Não se deve esperar o pedido de desculpa do ofensor. Isso por quê? Porque vai haver situações, amados irmãos, em que o ofensor não vai se desculpar porque não houve arrependimento. O ofensor não vai se desculpar porque não houve o arrependimento. E até mesmo em algumas situações haverá necessidade de perdoar, mas vai se dar o caso de que essa pessoa morreu e não houve a possibilidade dessa pessoa vir pedir desculpa. Não houve a possibilidade do arrependimento para a pessoa vir nos pedir desculpa, que é para nós perdoarmos. Por isso que o perdoar não se deve esperar o pedido de desculpa. Porque o perdão é tão importante quanto ao ofensor e muito importante ao ofendido. Porque nem sempre vamos receber um pedido de desculpa para perdoarmos. E também vai acontecer esse caso que acabei de dizer. O ofensor morreu e não houve possibilidade de arrependimento nem pedido de desculpas. Mas como é que depois o ofendido vai ficar? É ali que o perdão é importante para o ofendido, tanto ao ofensor. Porque o ato de perdoar não depende do arrependimento. O ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. Não depende do arrependimento da outra pessoa. Mais uma vez, quero convidar aqui os meus irmãos a lermos em Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao verso 22. Vamos ler em Mateus, capítulo 18, os versos 21, do verso 21 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Faz uma pergunta e depois faz a outra pergunta. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes.
77 vezes. Não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes, disse Jesus. Jesus, ao responder isso, será que ele queria dizer que devemos perdoar 490 vezes, que é o resultado dessa multiplicação? Quem é que quando o amigo, o vizinho, o irmão peca contra ele, ele fica a contar as vezes que perdoou essa pessoa? E quando chegar nos 490 vezes, dizendo, chega, acabou. Já perdoei as vezes que Jesus disse e não te perdoo mais. Quem conta as vezes que perdoou alguém? Quem faz isso? Ninguém. Aqui, nessa passagem 21, 22, o número que o Pedro mencionou, no ponto de vista do Pedro, estava a ser generoso com o seu irmão. Porque nós vimos que o número 7 é considerado o símbolo da perfeição. Até porque a Bíblia está cheia de número 7. Os 7 anjos, os 7 selos e por aí adiante. Há muitos números 7. E também temos as 7 maravilhas do Oriente, temos as 7 maravilhas dali, daqui, dali. É tantas 7 maravilhas. Mas voltando aqui ao texto. Para o Pedro, o número 7 era o número ideal para se perdoar alguém. Mas Jesus, sendo Deus que é, e muito mais generoso do que nós, mostrou que nós devemos perdoar sempre. Vamos ler Lucas 7, 3, 4. Vamos ler Lucas 17, se está correto, 17, 3, 4. Lucas 17, 3 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez que vier e disser, me arrependo, então perdoe. Lucas aqui está a dizer, e cada vez vier e disser, me arrependo, perdoe. Palavra de Deus. Todos nós também não merecíamos o perdão de Deus. Mas Deus nos perdoou pelo seu amor e sua graça. Pelo seu amor e sua graça, Deus nos perdoou das nossas ofensas. Deus tem nos perdoado das nossas iniquidades. A falta do perdão, amados irmãos, é como um veneno que corre dentro das nossas veias. Enquanto que o veneno causa danos físicos, a falta do perdão, ela tira a nossa alegria e nos impede de vivermos a vida abundante que Deus quer que nós vivamos. Que Deus quer que nós vivamos. Portanto, amados irmãos, meus amigos,
Peça, vamos pedir a Deus que possa nos ajudar a perdoar. Vamos pedir a Deus, vamos dobrar o nosso joelho para que Deus nos ajude a perdoarmos os nossos próximos. E vai uma dica. O perdão, o perdoar, também é uma forma de evangelizar. Nos encontramos no nosso próximo momento devocional. Até o próximo vídeo.